Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccoli, da Universidade Federal de São João del Rei, coordenador do curso de Filosofia à Distância aqui da universidade. Atualmente sou responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, uma unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso. Eu redigi um texto para auxiliar os estudantes nessa tarefa de redigir um artigo acadêmico e nos vídeos anteriores nós viemos explorando as etapas mais importantes da definição do tema, subtema, como formula um problema de pesquisa, e agora eu estou aplicando as considerações iniciais que nós fizemos ao tópico específico, que são as teorias do desenvolvimento moral da criança. Tá certo? Então, eu feito uma pesquisa bibliográfica inicial, que oferecia as orientações de como que a gente faz essa pesquisa bibliográfica, realizei essa pesquisa bibliográfica e identifiquei os aspectos principais que caracterizam a psicologia do desenvolvimento moral, todos os principais tópicos de discussão que permite caracterizar o assunto, a psicologia do desenvolvimento moral da criança, e um desses tópicos, um desses itens é o problema das teorias do desenvolvimento moral. Então agora eu vou centrado no problema da teoria do desenvolvimento moral da criança, ou das teorias, vamos tentar formular um problema de pesquisa, ok? Então é disso que trata esse item 11 do livreto que eu disponibilizei. Retomando, como vimos anteriormente, o problema de pesquisa surge a partir do conhecimento de um dado aspecto que estamos investigando. Dito de outra maneira, o problema surge a partir da coleta de um certo volume de informações e conhecimentos já estabelecidos sobre um dado aspecto do nosso subtema de pesquisa. Assim, podemos nos perguntar a respeito das informações e conhecimentos reunidos nessa etapa preliminar, quais conhecimentos sobre o tópico podem ser conhecimentos que estão equivocados por alguma razão, se há contradições nesse conhecimento já estabelecido, se há lacunas que ainda não foram exploradas nesse conhecimento, ou se há algum aspecto novo que ainda não foi explorado e para os quais nós ainda não temos, para o qual nós ainda não temos um conhecimento produzido e estabelecido. A seguir vou mostrar como que nós mobilizamos a revisão bibliográfica exploratória que eu apresentei no vídeo anterior, que foi exploratória e preparatória para a formulação do problema de pesquisa a ser investigado. Vamos selecionar o aspecto da psicologia do desenvolvimento moral. E dado que na filosofia temos um pendor maior para a teoria do que para estudos empíricos de fenômenos, vamos nos concentrar nas teorias psicológicas do desenvolvimento moral. Mais especificamente, vamos falar das principais teorias que tentam explicar a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Então, o meu foco aqui é abordar as principais teorias que tentam explicar a psicologia do desenvolvimento moral. Toda a pesquisa que a gente fez antes é uma pesquisa sobre a psicologia do desenvolvimento moral. E a psicologia do desenvolvimento moral é um tema dentro da formação ética da criança. Né? Então, nosso foco agora é psicologia do desenvolvimento moral. Okay? Uma consulta à Wikipedia sobre o tema psicologia do desenvolvimento nos leva a uma definição dessa área da psicologia. Uma das áreas da psicologia do desenvolvimento é o desenvolvimento social e emocional. E é nessa área que normalmente encontramos os aspectos relacionados à psicologia do desenvolvimento moral. Então, se a gente procurar de que trata a psicologia do desenvolvimento, a gente vai ver que existem várias áreas que compõem esse tema aí de pesquisa da psicologia do desenvolvimento. Essa área da psicologia que é chamada psicologia do desenvolvimento. É uma disciplina dentro da psicologia. E lá dentro é discutido o desenvolvimento social e emocional da criança. Dentro do desenvolvimento social e emocional da criança é discutida a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Então, a gente já tem um quadro de dentro da psicologia do desenvolvimento, de dentro da psicologia, particularmente do desenvolvimento social e emocional, o problema da psicologia do desenvolvimento moral da criança. Ok? Então,
Vale lembrar que a psicologia do desenvolvimento é a área da psicologia que pretende estudar, investigar e explicar como se dão as transformações psicológicas que os seres humanos experimentam ao longo das diferentes fases da vida. Essas transformações são tanto de ordem biológicas, físicas, cognitivas, sociais, emocionais e também da memória. Compreender como e por que esses fenômenos ocorrem essas mudanças, é o desafio principal da psicologia do desenvolvimento. Como e por que esses fenômenos ocorrem. Muitos aspectos já foram, muitos esforços já foram realizados no sentido de reunir e organizar essas explicações propostas para os vários fenômenos que regularmente se repetem nas diferentes fases do desenvolvimento da vida como um todo. Apenas alguns exemplos de fenômenos interessantes relativos à infância: a tendência de os bebês imitarem os pais, a empatia revelada pelo choro, o fascínio pelo lúdico e o faz de conta, o processo de abstração que leva a criança a compreender a representação abstrata dos números, a complexidade dos processos de aquisição de leitura e escrita, a relação em relação à adolescência, a autodescoberta, o interesse pela sexualidade, a construção da identidade, a vergonha e a timidez de perceber-se alvo de considerações alheias. Esses são fenômenos que são objetos de investigação dentro da psicologia do desenvolvimento. Cada um desses fenômenos suscita, então, perguntas sobre como e por que eles ocorrem. Para cada um deles, os psicólogos do desenvolvimento esforçam em oferecer explicações bem fundamentadas e testadas. No entanto, o ideal nas ciências é que possamos reunir as explicações do maior número possível de fenômenos em algumas poucas regras ou princípios e modelos. Encontrar essas regras, princípios ou modelos é o objetivo mais ambicioso das teorias. As nossas tentativas de explicar sistematicamente, apelando a certas regras, princípios e modelos, o conjunto das transformações que experimentamos ao longo das fases da vida são chamadas de teorias do desenvolvimento humano. No mesmo verbete lá sobre psicologia do desenvolvimento, da Wikipédia, nós encontramos menções a várias dessas teorias do desenvolvimento psicológico. Dentre elas estão as seguintes: a teoria psicossocial de Freud, a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, a teoria dos estágios de desenvolvimento moral do Lawrence Kohlberg, a teoria dos estágios de desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, a teoria dos modelos complexos de Michael Cummins, a teoria da zona de desenvolvimento proximal do Lev Vygotsky, a teoria socioecológica ou teoria dos sistemas ecológicos de Yuri Bronfenbrenner. Sobre essa última teoria, encontramos no mesmo verbete da Wikipédia que a teoria de Bronfenbrenner teve ampla influência na maneira como os psicólogos e outros estudiosos do comportamento humano estudam a interação entre os seres humanos e seus ambientes. Conseguimos com essa busca, então, inicial, só a partir do verbete da Wikipedia, conseguimos montar um mapa preliminar das principais teorias que embasam as pesquisas sobre fenômenos realizados na psicologia do desenvolvimento moral das crianças. Sigamos nessa pesquisa bibliográfica exploratória sobre as teorias que embasam a psicologia do desenvolvimento moral. Então, nosso foco são as teorias que embasam aqui a psicologia do desenvolvimento moral. Uma pesquisa no portal academia.edu nos leva a vários artigos e trabalhos sobre psicologia do desenvolvimento moral, dentre eles um artigo de revisão bibliográfica sistemática intitulado Pesquisa sobre Desenvolvimento Moral, Contribuições da Psicologia Brasileira, de Lazana Zanon e outros, publicado em 2013. O artigo revisou 48 publicações entre 2000 e 2010. Já na introdução do artigo, as autoras apontam uma visão geral da produção acadêmica sobre o tema no Brasil e apontam que Piaget, Kohlberg e Gilligan são as teorias predominantes no que se refere à discussão sobre desenvolvimento moral. Então a gente já conseguiu saber quais são as principais teorias dentro do item lá, teorias da psicologia do desenvolvimento moral. A gente já sabe quais são os três principais teóricos, digamos assim. Também encontramos no academia.edu um outro artigo intitulado A Psicologia e a Educação Moral, de Leonardo Sampaio, publicado em 2007.
Novamente, os trabalhos de Piaget e Kohlberg são apresentados como a base teórica no campo da psicologia e desenvolvimento moral da criança, mas o autor enfatiza também as contribuições do Martin Hoffman e seus estudos sobre a empatia. Novamente, no academia.edu, encontramos um artigo do Matheus Silva e Raul Martins, intitulado O Desenvolvimento Moral segundo Piaget, Kohlberg, Rest, Turiel, Gilligan e Lind. Então é uma revisão de fôlego aí, porque são 6 autores que eles reuniram. Limites e potencialidades das principais teorias em psicologia do desenvolvimento moral. Isso é um artigo muito recente, publicado em 2023. É uma revisão crítica e qualitativa da literatura relacionada especificamente às teorias mais influentes nos estudos sobre a psicologia do desenvolvimento moral. E a justificativa dos autores para a seleção daqueles pensadores é que todos mantêm um diálogo com as teorias cognitivistas e construtivistas, que é como são classificadas as teorias do Piaget e do Kohlberg, cognitivista-construtivista. Um artigo semelhante, também encontrado no academia.edu, é Desenvolvimento Moral, Afetividade e Complexidade, Esgotamento das Teorias Morais Racionalistas, a partir de Carol Gilligan. Matheus Silva, o autor, foi publicado em 2024. O autor defende que teorias como a de Kohlberg enfatizam excessivamente a racionalidade e o aspecto cognitivo, e tem dificuldades em contemplar a complexidade do desenvolvimento moral, em especial o papel da afetividade. Carol Gilligan teria sido pioneira em relacionar a cognição e a afetividade, dando origem a uma sequência de teorias que buscam superar as limitações do modelo de Kohlberg, por isso elas são denominadas teorias pós-kohlbergianas. E dentre as teorias que seguem, aqui a abordagem da Carol Gilligan, estariam as do Jonathan Haidt. Okay? E poderíamos seguir explorando livros e artigos sobre teorias que embasam a psicologia do desenvolvimento moral, e isso seria o ideal. Mas por brevidade aqui, e facilidade de lidar com um número menor de publicações, vamos nos ater aos trabalhos mencionados, que já nos parecem suficientes para a formulação de um problema de pesquisa bastante simples. Então vamos chegar a esse problema. Como dissemos, o problema de pesquisa nasce de uma reflexão acerca do conhecimento já estabelecido em torno de um aspecto do tema que nós selecionamos. Vamos então revisar o que nós já reunimos até este momento sobre as teorias que tentam explicar a psicologia do desenvolvimento moral. Primeiro, no campo da psicologia do desenvolvimento moral, Piaget e Kohlberg são vistos como pioneiros e Gilligan, Turiel, Lind são vistos como desenvolvedores e continuadores. Segundo, aparentemente, esses dois autores, Piaget e Kohlberg, são os teóricos mais importantes e influentes, tanto no campo da psicologia do desenvolvimento, quanto no tema da psicologia do desenvolvimento moral, visto que eles propuseram teorias específicas sobre o fenômeno do desenvolvimento moral. Terceiro, muitos estudos empíricos partem ou estão apoiados na teoria de Kohlberg ou em desenvolvimentos e melhoramentos dessa teoria, que foram propostas inclusive por seus críticos, como Gilligan. Certo? Quarto, encontramos poucos estudos sobre desenvolvimento moral que mencionam diretamente a teoria socioecológica de Bronfenbrenner, apesar de esta ser uma das mais influentes do domínio da psicologia do desenvolvimento. Então aqui uma pequena pausa. Poderíamos seguir listando os conhecimentos já estabelecidos sobre o aspecto que nos interessa, as teorias. Após seguir ampliando essa coleção de conhecimentos, informações e teses a respeito de teorias que fundamentam os estudos sobre o desenvolvimento da psicologia moral, teríamos realizado por completo uma teoria exploratória. Do mesmo modo, essa coleta do que significativamente nós já sabemos sobre o fenômeno geral da psicologia do desenvolvimento moral e o exame crítico desse conhecimento poderia resultar no artigo de revisão qualitativa e crítica. Então, já reunindo ali, a gente já podia estar encaminhando para a produção de um artigo. Okay? Esse, em princípio, é o tipo de artigo que desejamos como trabalho de conclusão de curso. O artigo que seja uma revisão crítica da literatura. Mas voltemos às teses elencadas acima. Resultado da nossa pesquisa bibliográfica inicial. Sobre elas, aquelas constatações iniciais, podemos levantar vários questionamentos
que podem ser convertidos em problemas de investigação. Por exemplo, qual é a diferença entre as teorias do Piaget e de Kohlberg? Por que a teoria de Kohlberg sobre os estágios de desenvolvimento moral tem sido tão influente? Qual é o ponto de divergência entre as teorias de Kohlberg e Gilligan? Já que a Gilligan é uma crítica do Kohlberg, qual é o ponto? Qual é a contribuição específica da teoria do Triel? As tentativas de melhoramento das teorias de Kohlberg foram realmente exitosas? Uma rápida pesquisa, então, pelo Banco Digital de Teses e Dissertações, revela-nos que, aparentemente, esses problemas de pesquisa já foram analisados e discutidos em muitos trabalhos acadêmicos. Já havíamos percebido isso quando da busca por artigos acadêmicos no academia.edu. No entanto, ainda parece ser uma lacuna a pergunta sobre o seguinte: por que a teoria socioecológica do Urim Bronfenbrenner, apesar da sua influência na psicologia do desenvolvimento, em toda a área da psicologia do desenvolvimento, a teoria do Bronfenbrenner é relevante? Mas por que ela não teve a mesma repercussão no campo da filosofia moral? Então chegamos aqui a uma lacuna, a um problema, tá certo? Que parece que, embora Bronfenbrenner seja um grande teórico do desenvolvimento psicológico, ao tratar do desenvolvimento da psicologia moral, especificamente, a teoria dele não tem a mesma repercussão. Então, chegamos na formulação de um problema de pesquisa que é bastante delimitado. Quando examinamos os trabalhos sobre as teorias do desenvolvimento moral das crianças, a teoria do Bronfenbrenner não é tão difundida e empregada nesse campo de investigação. Encontrar a solução para esse problema significa explicar por que isso aconteceu. Por que isso acontece? Então, nós temos as possíveis respostas a esse problema, que são as hipóteses. Bom, por que Kohlberg e Piaget são muito estudados na teoria do desenvolvimento moral da criança? E por que a do Bronfenbrenner, embora seja uma importante teoria do desenvolvimento, não tem tanta relevância, não é tão estudada quando a gente discute a teoria especificamente do desenvolvimento moral? Então, falar do desenvolvimento psicológico em geral, Bronfenbrenner lidera. Falar do desenvolvimento moral da criança, a teoria dele não tem tanta repercussão. Então, explicar esse problema, por que existe essa lacuna, é o nosso problema de pesquisa. E quais então seriam as hipóteses? Quer dizer, como que a gente poderia propor uma solução para esse problema? A tarefa da pesquisa será conduzir a investigação para saber se uma dada hipótese se confirma ou não como solução do problema e por que podemos desconsiderar as demais hipóteses. Isolar hipóteses que respondam ao problema de pesquisa é a tarefa mais desafiadora da fase inicial da pesquisa, tá certo? Então, aqui nessa unidade, eu fiz todo um levantamento das teorias da psicologia do desenvolvimento moral. Vi que a do Bronfenbrenner é uma teoria importante para explicar o desenvolvimento humano, da psicologia do desenvolvimento humano, mas quando chega para explicar explicar o desenvolvimento moral da criança, a teoria do Bronfenbrenner não é considerada. Então, agora, no próximo vídeo, está posto o problema, existem soluções possíveis. Quais seriam as soluções desse problema? Que seriam as nossas hipóteses de pesquisa? Então, uma vez dado esse problema, na próxima unidade, nós vamos ver quais seriam as possíveis soluções e por que nós vamos explorar uma e deixar outra de lado, ok? Então, nós vamos examinar as hipóteses de pesquisa, como que nós formulamos as hipóteses de pesquisa no próximo vídeo, ok? Então, aguardem e até lá.